Bom dia, meus queridos. Eu me chamo Conceição, tenho 78 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por muitos anos. Antes de começar, queria pedir para vocês curtirem este vídeo e se inscreverem no canal. Me contem aí nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Adoro saber que minha história está chegando em tudo que é canto. Era 1965. Eu tinha só 23 aninhos. E já estava casada há 4 anos com o Ricardo, meu primeiro e único namorado da juventude. A gente morava numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, sabe? Daquelas que todo mundo se conhece. Minha casa era simples, mas um brinco de tão bem cuidada. Eu tinha um orgulho danado do meu lar. As cortinas de crochê que eu mesma fazia, o jardim com as rosas que plantei logo que a gente se mudou. Cada cantinho tinha um pedacinho do meu amor. Naquela época, eu já tinha 2 filhos pequenos, o Carlinhos de 3 anos e a Silvinha de apenas 1 aninho. E eu carregava no ventre o meu terceiro filho. Tava no 5º mês de gestação. A barriguinha já começava a aparecer debaixo dos vestidos que eu mesma costurava. Para economizar, né? Fazia roupa para mim e para as crianças. A grana que o Ricardo trazia do trabalho na fábrica de tecidos não era muita, mas a gente se virava bem. Dava nosso jeito. Ricardo era um homem bonito, sabe? Alto, de sorriso fácil. Quando a gente passava junto na rua, o povo comentava: "Nossa, que casal perfeito! Ele parecia ser um bom marido." Voltava para casa todo dia no mesmo horário, trazia um presentinho para as crianças de vez em quando e nos fins de semana levava a família para passear na pracinha. Tudo parecia ser como devia ser num casamento nos anos 60. O homem trabalhava fora, a mulher cuidava da casa e dos filhos. Eu nunca desconfiei de nada. Talvez por ingenuidade, talvez por confiar demais. Minha mãe sempre dizia que esposa boa não questiona o marido. Apenas cuida para que ele encontre o lar em ordem quando voltar do trabalho. E era isso que eu fazia, dia após dia, acreditando que estava construindo uma vida feliz. Até aquela tarde de terça-feira, 17 de agosto de 1965. Eu nunca vou esquecer essa data. Chovia muito. Sabe aquela chuva de inverno que parece que não vai acabar nunca? As crianças dormiam depois do almoço e eu aproveitava para costurar um vestidinho novo para Silvinha. A casa estava num silêncio. Só o barulhinho da chuva batendo na janela e o rádio baixinho tocando Roberto Carlos. Foi quando eu ouvi as batidas na porta. Era o carteiro, todo encharcado, trazendo umas correspondências. No meio delas, tinha um envelope cor-de-rosa, perfumado, endereçado para o Ricardo. Aquilo me chamou a atenção na hora. Quem mandaria uma carta daquelas para o meu marido? Deixei o envelope em cima da mesa da cozinha e continuei minhas coisas. Mas aquele cheiro de perfume barato foi tomando conta da sala. Parecia que estava me provocando. A cada minuto que passava, mais inquieta eu ficava. Eu nunca tinha aberto uma carta do meu marido antes, mas alguma coisa dentro de mim gritava que aquela carta não era uma coisa boa. Depois de muito hesitar, com as mãos tremendo, eu abri o envelope. Dentro tinha uma carta escrita com uma letra redondinha, sabe? Claramente de uma mulher. Comecei a ler e senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Meu querido Ricardo, os dias longe de você parecem uma eternidade. Mal posso esperar pelo nosso encontro no próximo final de semana. Tenho tantas saudades dos seus beijos, dos seus abraços. A carta continuava com declarações de amor e detalhes íntimos que me fizeram cair na real. Aquilo não era um casinho passageiro. A mulher, que assinava como Sueli, mencionava planos para o futuro. Falava sobre como seria quando eles pudessem finalmente ficar juntos. E tinha mais. Ela escreveu assim: "Quando você vai contar para ela? Já se passaram 2 anos desde que a gente começou e você sempre diz que vai largar ela, mas nunca faz nada. Tô cansada de ser o seu segredo. 2 anos. Por 2 anos inteiros." Enquanto eu lavava as roupas dele, cozinhava a comida dele, carregava os filhos dele no colo, o Ricardo vivia uma outra vida com essa tal de Sueli. A carta caiu das minhas mãos e as lágrimas começaram a escorrer sem parar. Minhas pernas ficaram bambas e eu tive que sentar. A dor que eu senti naquele momento. Meu Deus, é uma coisa que eu não consigo descrever direito, mesmo depois de tantos anos. Instintivamente, eu coloquei as mãos na minha barriga, sentindo o bebê mexer. O que seria de nós agora? Uma mulher grávida do terceiro filho, sem profissão, sem dinheiro meu,
numa época em que o divórcio nem existia legalmente no Brasil, e uma mulher desquitada era vista como uma vergonha pela sociedade. Fiquei sentada por horas, chorando baixinho para não acordar as crianças. Quando ouvi o barulho do portão, rapidamente enxuguei as lágrimas. Botei a carta de volta no envelope e deixei exatamente como estava, em cima da mesa. Eu decidi que queria ver a reação dele quando visse que a carta tinha chegado. Ricardo entrou em casa, me deu um beijo na testa, como sempre fazia, e foi direto para o banheiro tomar banho. Quando voltou e viu o envelope na mesa. Caramba! O rosto dele mudou de cor. Ele pegou a carta rapidinho e guardou no bolso, me olhando de rabo de olho, tentando ver se eu tinha notado alguma coisa estranha. Durante o jantar, ele estava inquieto, sabe? Falando mais que o normal sobre o trabalho, evitando me olhar nos olhos. Eu só respondia sim ou não, com um nó na garganta que mal me deixava engolir a comida. Depois que as crianças foram dormir, eu não aguentei mais. Com a voz trêmula, eu perguntei: "Que monsieur Eli?" O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ricardo ficou pálido, depois vermelho. Tentou negar, dizer que não conhecia ninguém com esse nome. Mas quando eu disse que tinha lido a carta, ele mudou de tática. Começou a gritar, dizendo que eu não tinha o direito de abrir as cartas dele, que eu tinha invadido a privacidade dele. Pensa só. Ele me traía por 2 anos. E a culpada era eu por ter descoberto. Foi ali que eu percebi o quanto eu estava sozinha naquele casamento que eu achava que era perfeito. Naquela noite, a gente não dormiu no mesmo quarto. Eu fiquei acordada até o dia clarear, pensando no que eu ia fazer da minha vida dali pra frente. Nos dias que se seguiram, o Ricardo alternava. Ora pedia desculpas, prometendo que ia terminar tudo com a Sueli. Ora me culpava pela situação, dizendo que se eu fosse uma esposa melhor, ele não teria precisado procurar outra. Palavras que me cortavam como faca, sabe? Especialmente porque eu tinha dedicado cada minuto da minha vida para ser exatamente o que eu acreditava ser uma boa esposa e mãe. Uma semana depois da descoberta, quando eu ainda estava ali, sem saber o que fazer, aconteceu uma coisa que me fez decidir de vez. Ricardo chegou em casa tarde da noite, visivelmente bêbado. Começou a jogar as coisas no chão, quebrando os poucos objetos de valor que a gente tinha. Quando eu tentei acalmá-lo, pensando nas crianças que dormiam, ele me empurrou, com força, contra a parede. Foi a primeira e única vez que ele levantou a mão para mim. Mas foi o suficiente. Naquele momento, olhando naqueles olhos cheios de raiva, eu soube. Eu não podia continuar naquele casamento, não por mim, mas pelos meus filhos. Que exemplo de homem eles teriam se crescessem vendo o pai tratar a mãe daquele jeito? Esperei que ele dormisse e comecei a fazer meus planos. Eu não tinha para onde ir naquela cidade pequena onde todo mundo conhecia o Ricardo e a família dele, que era mais influente que a minha. Eu precisava de um lugar onde eu pudesse recomeçar, onde ninguém nos conhecesse. Minha irmã mais velha, a Aparecida, morava em São Paulo. A gente não tinha muito contato, só cartão de Natal e umas cartas de vez em quando, mas ela era minha única esperança. Na manhã seguinte, enquanto o Ricardo estava no trabalho, eu fui até o posto telefônico da cidade e liguei para ela. Com a voz embargada pelo choro, contei tudo. A Cida não hesitou nem por um segundo. "Vem pra cá, Conceição. Minha casa é pequena, mas tem espaço para você e para as crianças. Ninguém vai te julgar aqui." Aquelas palavras, nossa, foram como um bálsamo para minha alma ferida. Eu sabia que a decisão que eu estava prestes a tomar ia mudar completamente o rumo da minha vida e a dos meus filhos. Mas eu também sabia que ficar seria aceitar uma vida de humilhações e mentiras. Agora, olhando para trás, eu vejo que aquela carta perfumada que chegou num dia chuvoso foi o começo da mulher forte que eu me tornei. Foi doloroso, sim, mas foi também libertador. E essa história de dor e superação ainda está só começando. Depois daquela ligação para minha irmã Cida, eu sabia que precisava agir rápido. Tinha só 3 dias até o Ricardo receber o pagamento na sexta-feira. Era o dia que ele sempre bebia mais e voltava tarde para casa. Seria a minha única chance. Nesses 3 dias, eu vivi uma vida dupla que nunca imaginei ser capaz. De manhã, preparava o cafezinho dele como sempre, sorria quando precisava, fingia que estava tudo bem. Ricardo parecia aliviado com meu comportamento. Devia achar que a tempestade tinha passado, que eu tinha aceitado meu lugar de esposa submissa, que fecha os olhos para as puladas de cerca do marido.
Mal sabia ele que cada minuto daquela encenação me dava mais força para minha decisão. Enquanto ele estava no trabalho, eu separava nossas poucas roupas, documentos importantes, as pequenas lembrancinhas que eu não podia deixar para trás. Sabe? A mechinha de cabelo do primeiro corte do Carlinhos, o sapatinho de crochê que minha mãe fez para Silvinha. Eu escondia tudo debaixo do colchão das crianças, onde eu sabia que o Ricardo nunca ia olhar. Vendi minha aliança de casamento escondido na única joalheria da cidade. O dono, seu Joaquim, me olhou com uma mistura de curiosidade e pena, mas não fez perguntas. Recebi bem menos do que valia, mas naquela hora cada centavo era precioso. Com essa grana, comprei 3 passagens de ônibus para São Paulo e guardei o restinho para os primeiros dias na capital. O mais difícil foi esconder meus planos das crianças. O Carlinhos, com seus 3 aninhos, já entendia muita coisa. Na noite antes da nossa partida, enquanto eu colocava ele para dormir, ele me perguntou: "Mamãe, por que a senhora tá triste?" Engoli o nó na garganta e respondi que era só cansaço. Dei um beijinho na testa dele, sabendo que na noite seguinte a gente estaria num mundo completamente diferente. Quando chegou a sexta-feira, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Preparei um almoço caprichado para o Ricardo, como se quisesse me redimir dos dias tensos. Ele sorriu, satisfeito, me deu um beijo antes de sair e disse que ia voltar mais tarde, porque ia tomar umas com os amigos depois do trabalho. Era exatamente o que eu esperava. Assim que ele fechou o portão, eu comecei a agir. Tirei as malas improvisadas do esconderijo, arrumei as crianças com as melhores roupinhas, dizendo que a gente ia visitar uma tia que eles não conheciam. A Silvinha, ainda um bebê, não entendia nada, mas o Carlinhos estava animado com a ideia de andar de ônibus pela primeira vez. Eu olhei para aquela casa uma última vez antes de sair. A casinha que eu tinha transformado em lar com tanto carinho. Os móveis que a gente comprou com tanto sacrifício. O jardim que eu cuidava todo dia. Tudo ia ficar para trás. Por um segundo, eu hesitei. Mas aí eu senti o bebê mexer na minha barriga e lembrei do empurrão, do olhar de desprezo no rosto do Ricardo. Não tinha volta. Saímos discretamente pelo quintal dos fundos para evitar os olhares curiosos dos vizinhos. Peguei um táxi até a rodoviária, usando parte do dinheiro que eu tinha guardado. O motorista, um senhor de idade que eu não conhecia, não fez perguntas sobre uma mulher grávida com 2 crianças pequenas, carregando malas às 3 da tarde de uma sexta-feira. Talvez ele tenha visto medo nos meus olhos e entendido que tem horas que o silêncio é a maior gentileza. Na rodoviária, comprei as passagens para o ônibus das 4:30 da tarde. A gente tinha quase 1 hora de espera. 1 hora em que eu me senti exposta, vulnerável. E se o Ricardo descobrisse? E se alguém nos visse e contasse para ele? Cada vez que alguém entrava na rodoviária, meu coração disparava. Sentei num canto afastado, com as crianças do meu lado, e tirei da bolsa o último pedaço de bolo que eu tinha trazido para distrair eles. Carlinhos comeu animado, enquanto eu mal conseguia engolir de tão seca que estava minha garganta. Quando finalmente anunciaram nosso ônibus, senti um alívio, mas só por um instante. Acomodei as crianças nos bancos do fundo, coloquei nossas bagagens no compartimento de cima e me sentei, exausta, física e emocionalmente. Só quando o ônibus começou a se mover, deixando para trás aquela cidade que tinha sido meu mundo por tantos anos, só aí eu me permiti chorar um pouco, em silêncio. A viagem até São Paulo durou quase 12 horas. 12 horas olhando pela janela o mundo passar, enquanto a Silvinha dormia no meu colo e o Carlinhos, encantado com a aventura, apontava para tudo que via lá fora. 12 horas pensando no que seria de nós. Uma mulher sozinha com 2 filhos pequenos e um terceiro a caminho, numa cidade grande e desconhecida. Cheguei em São Paulo na madrugada de sábado, com as crianças dormindo nos meus braços, uma mala pequena e o coração pesado de incertezas. A Cida nos esperava na rodoviária, o rosto dela mostrando preocupação e carinho. Ela me abraçou forte, sem dizer nada, e depois pegou a Silvinha dos meus braços para me ajudar. "Você fez a coisa certa, Conceição", ela disse enquanto a gente ia pegar um táxi. "Agora vamos para casa descansar. Amanhã a gente pensa no resto." A casa da minha irmã era um sobradinho no Brás, uma área movimentada e barulhenta, completamente diferente da cidadezinha tranquila de onde eu vinha. O quarto que ela tinha preparado para nós era minúsculo, mas limpo e acolhedor. Um colchão no chão para mim e para o Carlinhos, um berço improvisado com caixotes para Silvinha. Não era muito, mas naquela noite me pareceu um palácio.
Nos primeiros dias, eu vivi num estado de alerta constante. Cada batida na porta, eu imaginava que era o Ricardo que tinha nos achado. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. A Cida tentava me acalmar, dizendo que ele nunca nos encontraria naquela cidade imensa. Uma semana depois da nossa chegada, recebi uma ligação na casa da minha irmã. Era a mãe do Ricardo, Dona Yolanda. Com uma voz fria, ela me informou que o Ricardo tinha registrado uma queixa na delegacia, me acusando de ter sumido com as crianças. Disse que ele estava destroçado e que eu deveria voltar imediatamente. Se você não voltar por bem, ele vai te buscar. Ela me ameaçou. E você sabe como ele fica quando bebe. Aquelas palavras me gelaram o sangue. Por um momento eu pensei em ceder, em voltar para aquela vida de aparências e humilhações. Mas aí, eu olhei para o Carlinhos brincando no pequeno quintal dos fundos, para Silvinha, dormindo em paz, e toquei na minha barriga já bem visível. Não, eu não ia voltar. Dona Yolanda, eu respondi, com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Diga ao seu filho que a gente não tirou férias. Nós não estamos passeando. Nós fomos embora. E se ele tentar nos buscar, eu vou ter muita coisa para contar na delegacia sobre o motivo da minha partida. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, mas o coração decidido. A Cida, que tinha ouvido tudo, me abraçou em silêncio. Foi naquele momento que eu percebi que não tinha mais volta. Eu tinha que construir uma nova vida ali. Por mim e pelos meus filhos. Os dias viraram semanas. E as semanas, meses. Minha barriga crescia. E junto com ela a minha preocupação de como eu ia sustentar 3 crianças sozinha. A Cida trabalhava numa fábrica de tecidos, ganhava pouco e já nos ajudava demais, deixando a gente morar com ela. Foi ela quem me deu a ideia de usar meu talento com a costura para ganhar uns trocados. Começou a trazer retalhos da fábrica onde trabalhava, sabe? Tecidos que seriam jogados fora por terem pequenos defeitos. Com a minha máquina de costura, a única lembrança material que eu trouxe da minha vida anterior, comecei a fazer pequenos concertos para as vizinhas. No começo, era só um remendo aqui, uma barra ali. Trabalhos pequenos que mal pagavam o leite das crianças. Mas aos poucos, minha fama de costureira caprichosa começou a se espalhar pelo bairro. Logo eu já estava fazendo mais do que simples concertos. Comecei a criar roupas infantis com os retalhos coloridos, vestidos para as moças da vizinhança, cortinas para as casas ao redor. Em outubro de 1965, com o meu barrigão já enorme, veio a primeira encomenda grande. Os vestidos para as 3 filhas da Dona Helena, esposa do dono da padaria, para a festa de Natal. Trabalhei dia e noite naqueles vestidos, fazendo cada babado, cada detalhe com a maior perfeição que eu conseguia. Quando entreguei as peças, Dona Helena ficou tão encantada que me pagou o dobro do combinado. Isso é para você comprar o que precisa para o bebê, ela disse, olhando para minha barriga. E quero que faça mais roupas para as minhas meninas depois que você se recuperar do parto. Aquele dinheiro extra foi uma bênção. Pude comprar fraldas, roupinhas e até um berço de verdade para o bebê que estava para chegar. E mais importante, pude começar a sonhar com a possibilidade de um dia ter nosso próprio cantinho, por mais modesto que fosse. No dia 12 de novembro de 1965, depois de um parto longo e difícil, nasceu meu terceiro filho. Um menino forte e saudável, que eu chamei de José, em homenagem ao meu pai que já tinha partido. Olhando para aquele rostinho tão inocente, eu prometi a mim mesma que ele nunca saberia das circunstâncias dolorosas que envolveram sua gestação. Para ele e para todos que perguntassem, o pai dele tinha falecido antes do seu nascimento. Uma mentira piedosa, que me parecia melhor do que a verdade amarga. As primeiras semanas depois do parto foram um verdadeiro teste de resistência. 3 crianças pequenas dependendo de mim, noites sem dormir, o corpo ainda se recuperando. E a necessidade urgente de voltar a trabalhar para garantir nosso sustento. Não sei como eu teria sobrevivido sem a ajuda da Cida e das vizinhas, que se revezavam para cuidar das crianças enquanto eu costurava. Foi nesse período, entre fraldas e mamadeiras, entre pontos e alinhavos, que eu comecei a redescobrir quem era a Conceição, além de esposa e mãe. Descobri uma força dentro de mim que eu não sabia que existia. Uma determinação feroz de não apenas sobreviver, mas de construir algo melhor para os meus filhos. E foi assim, com uma máquina de costura e a coragem nascida do desespero, que começou minha jornada de reconstrução. Uma jornada que ainda guardava muitas surpresas, algumas dolorosas, outras inesperadamente doces.
Os anos que se seguiram à chegada do pequeno José foram de muito trabalho e sacrifício, mas também de pequenas vitórias que me faziam seguir em frente. O ano de 1966 começou com uma bênção disfarçada de desafio. A Cida me contou que o noivo dela tinha finalmente conseguido juntar dinheiro para comprar uma casa maior nos arredores de São Paulo e que eles iam se casar em março. Fiquei genuinamente feliz pela minha irmã, que tinha adiado seus sonhos por tanto tempo para nos ajudar. Mas ao mesmo tempo, o medo me consumiu. Onde a gente ia morar? Foi a dona Helena, a senhora da padaria que tinha virado minha cliente fiel, quem nos ofereceu uma solução. Ela tinha um pequeno cômodo nos fundos da padaria que estava vazio. Não é grande coisa, ela disse, mas tem um banheiro e você pode usar como moradia e ateliê. O aluguel era simbólico, algo que eu poderia pagar com meu trabalho de costura, e o melhor. Ficava bem perto da escolinha onde o Carlinhos já estava matriculado. Mudamos para nosso primeiro lar independente em fevereiro de 1966. Era realmente um espaço minúsculo, um cômodo único com um banheirinho. De dia, servia como meu ateliê de costura. À noite virava nosso quarto, mas era nosso. Pela primeira vez, desde que saí correndo da casa do Ricardo, eu senti que tinha algum controle sobre a nossa vida. Organizei o espaço de um jeito que minha máquina de costura e a mesa de trabalho ficassem num canto. No outro, coloquei o berço do José e um colchão para as duas crianças maiores. Eu mesma dormia num colchonete fino que guardava enrolado durante o dia. As roupas ficavam em caixas de papelão empilhadas, cuidadosamente forradas com tecido para parecerem mais bonitas. A gente não tinha muito, mas eu mantinha tudo impecavelmente limpo e organizado. O trabalho começou a aumentar de forma constante. Além das roupinhas infantis que eu já fazia, comecei a receber encomendas de vestidos de festa para as senhoras do bairro. Meus preços eram mais baixos que os das lojas do centro e eu caprichava em cada detalhe. Lembro de passar noites em claro bordando pérolas num vestido de noiva, os dedos doendo, os olhos ardendo de sono. Mas o coração cheio de orgulho pelo trabalho bem feito. As crianças cresciam rápido. Carlinhos já estava com 4 anos e adorava desenhar. Muitas vezes, eu usava os desenhos infantis dele como inspiração para aplicações nas roupinhas que eu fazia. A Silvinha, com seus 2 aninhos, era uma menina doce que gostava de ficar do meu lado enquanto eu costurava, brincando com retalhos coloridos. E o José, meu caçulinha, um bebê tranquilo, que parecia entender que a mãe precisava trabalhar. Em meados de 1967, recebi uma encomenda que mudaria o rumo da nossa história. Dona Marisa, esposa de um comerciante bem-sucedido, queria um vestido especial para o aniversário de 15 anos da filha. Era um trabalho grande e importante que me pagaria o suficiente para finalmente comprar uma geladeira, um luxo que a gente ainda não tinha. Trabalhei naquele vestido com toda a dedicação, usando um tecido de cetim cor-de-rosa que ela mesma trouxe de uma viagem ao Rio de Janeiro. O modelo era complicado, com muitos babados e pérolas, inspirado numa revista francesa que ela me mostrou. Passei quase um mês inteiro trabalhando nele, fazendo provas, ajustando cada detalhe. Quando finalmente entreguei o vestido, Dona Marisa ficou tão satisfeita que me convidou para a festa para ver a filha dela usando a minha criação. Eu hesitei. Não tinha roupa adequada para um evento tão chique. E quem ia cuidar das crianças? Mas ela insistiu, dizendo que seria uma ótima oportunidade para eu conhecer pessoas que poderiam virar clientes. Pedi para Cida ficar com as crianças naquela noite e usei um vestido simples que fiz para mim mesma, num tecido azul marinho discreto. Cheguei na festa me sentindo um peixe fora d'água, sabe? Uma costureira humilde no meio da alta sociedade paulistana. Mas quando a aniversariante entrou no salão usando o meu vestido, os murmúrios de admiração me encheram de orgulho. Durante a festa, fui apresentada a várias senhoras elegantes que perguntaram quem tinha feito o lindo vestido da aniversariante. Dona Marisa, muito generosa, me apresentava como a melhor costureira de São Paulo. Exagero, claro. Mas naquela noite eu distribuí todos os cartõezinhos simples que tinha mandado fazer com meu nome e endereço. Na semana seguinte, começaram a chegar as primeiras clientes daquele círculo social mais elevado. Senhoras que nunca teriam ido até o Brás para encomendar um vestido, mas que o faziam depois de ver meu trabalho. Com elas, vieram pedidos mais sofisticados e mais bem pagos. E também a necessidade de me adaptar a um novo tipo de cliente mais exigente. Uma dessas novas clientes, Dona Elvira, esposa de um médico renomado, fez uma observação que mudaria meus planos. Conceição,
Seu trabalho é excelente, mas este lugar... Ela olhou ao redor do pequeno cômodo onde minhas crianças brincavam enquanto eu tirava suas medidas. Ponto não combina com a qualidade do que você faz. Você devia ter um ateliê de verdade. As palavras dela plantaram uma sementinha na minha cabeça. Um ateliê de verdade. Um lugar só para trabalhar, separado da nossa casa. Parecia um sonho impossível naquele momento. Mas comecei a guardar cada centavo que eu podia, além do necessário para o nosso sustento. No início de 1968, eu já tinha uma pequena reserva guardada. Foi quando soube que uma lojinha no mesmo quarteirão da padaria estava para fechar. O dono, um sapateiro idoso, estava se aposentando. O espaço era pequeno, mas perfeito para um ateliê, com uma vitrine de frente para a rua. Juntei toda a minha coragem e fui conversar com o seu Armando, o sapateiro. Expliquei minha situação, mostrei algumas das minhas criações e propus alugar o espaço. O valor que ele pediu no começo estava além das minhas posses, mas depois de muita conversa, a gente chegou a um acordo. Eu pagaria um valor menor nos primeiros meses e ia aumentando aos poucos, conforme o negócio crescesse. Em março de 1968, eu inaugurei o Ateliê Conceição, meu primeiro espaço comercial próprio. Investi quase todas as minhas economias numa placa bonita para fachada, em manequins para vitrine e numa máquina de costura industrial usada que comprei de uma fábrica que estava fechando. Mantive nosso quartinho atrás da padaria como moradia, agora um pouco mais espaçoso, sem a mesa de trabalho e os tecidos. A abertura do ateliê coincidiu com um período de mudanças importantes no país. A moda estava se transformando rápido. As saias encurtavam, as cores ficavam mais vivas, os jovens buscavam estilos diferentes. Eu precisei me adaptar, estudar as novas tendências nas revistas que conseguia emprestadas das clientes, aprender técnicas diferentes. O Carlinhos já estava com 6 anos e ia para a escola em período integral, graças a uma bolsa que consegui com a ajuda da dona Marisa, que conhecia a diretora. A Silvinha, com 4 anos, ficava numa creche da igreja local durante a tarde. E o José, meu caçulinha de 2 anos, passava as manhãs comigo no ateliê, encantando as clientes com seu sorriso doce e as tardes na creche com a irmã. A rotina era puxada. Demais. Acordava às 5 da manhã para preparar o café e deixar o almoço das crianças pronto. Levava eles para a escola e para a creche, abria o ateliê às 8, trabalhava até às 6, buscava as crianças, preparava o jantar, ajudava com a lição de casa, colocava todo mundo para dormir. E ainda costurava por mais algumas horas antes de finalmente descansar. Aos domingos, o único dia em que o ateliê não abria, eu me dedicava só às crianças. Levava para o parque, para a missa, preparava um almoço especial. Eram momentos preciosos em que eu tentava compensar todas as horas de ausência durante a semana. Foi numa dessas tardes de domingo, em meados de 1969, que recebi uma visita inesperada. A gente estava no parquinho do bairro, as crianças brincando no balanço, quando eu vi um rosto familiar se aproximando. Meu coração quase parou. Era a Vanessa, prima do Ricardo. Por um momento, o medo tomou conta de mim. Já tinham se passado 4 anos desde a minha fuga, e eu nunca mais tinha tido notícias diretas da família dele. Só uns telefonemas esporádicos da mãe dele nos primeiros meses, que depois pararam. Será que o Ricardo tinha me encontrado? Será que ele vinha para tirar as crianças de mim? Vanessa se aproximou com cuidado, vendo meu rosto pálido. Não se preocupa, Conceição, ela disse. Não vim amando de ninguém. Eu tô morando em São Paulo há 2 anos e te vi por acaso na feira semana passada. Não tive coragem de chegar perto, mas não consegui parar de pensar em você e nas crianças. Hesitante, convidei ela para tomar um cafezinho numa padaria ali perto, mantendo as crianças por perto. Foi ali, entre xícaras de café e olhares atentos para os pequenos que brincavam, que eu fiquei sabendo das novidades da minha antiga vida. Ricardo tinha se casado de novo, com a Sueli, a mulher da carta. Eles viviam na mesma casa que um dia foi nosso lar, agora com um filho deles. Segundo a Vanessa, ele raramente falava de mim ou das crianças, como se a gente tivesse sido apagado da vida dele. A mãe dele, Dona Yolanda, por outro lado, ainda guardava ressentimento, falando de vez em quando que eu tinha roubado seus netos. Eles nunca te procuraram de verdade, disse a Vanessa, respondendo à pergunta que eu não tinha coragem de fazer. O Ricardo fez aquela queixa inicial na delegacia, mas nunca foi adiante. Acho que no fundo foi um alívio para ele. Podia ficar com a Sueli sem o peso da culpa.
Aquelas palavras me causaram um turbilhão de emoções. Alívio por saber que não precisava mais ter medo de ser encontrada. Raiva pela facilidade com que o Ricardo tinha nos substituído. E uma ponta de tristeza ao pensar que meus filhos cresciam sem pai, enquanto ele criava outro filho com a mulher pela qual nos abandonou. E você, Conceição? Perguntou a Vanessa, olhando ao redor. Como tem sido sua vida? Parece que você se virou bem. Contei para ela, por alto, nossa trajetória. O trabalho duro, as dificuldades, mas também as pequenas vitórias. Falei do ateliê, das crianças na escola, dos planos para o futuro. Enquanto eu falava, percebi o quanto a gente já tinha caminhado desde aquele dia chuvoso em que eu abri a carta perfumada. Vanessa ouviu tudo com uma admiração crescente no olhar. Quando eu terminei, ela disse uma coisa que ficou para sempre gravada na minha memória. Sabe, Conceição, o Ricardo pode ter te abandonado, mas foi ele quem perdeu nessa história. Ele perdeu uma mulher de verdade. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, eu sentei na pequena varanda do nosso quartinho e chorei. Não eram lágrimas de tristeza ou de raiva, mas de uma estranha libertação. Como se o último fio que me prendia ao passado tivesse sido finalmente cortado. Ali, sob o céu estrelado de São Paulo, eu prometi a mim mesma que a partir daquele momento eu ia olhar só para frente. E foi nessa mesma noite que eu tomei uma decisão importante. Era hora de procurar uma casa de verdade para a gente. As crianças estavam crescendo, precisavam de mais espaço, de um lugar que pudessem chamar de lar. O ateliê estava indo bem, eu tinha uma graninha guardada e pela primeira vez eu acreditava de verdade que podia fazer isso acontecer. A busca pela nossa casa começaria na semana seguinte, marcando o início de mais um capítulo da nossa jornada de reconstrução. Uma jornada que, apesar de todas as dificuldades, estava me ensinando que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre encontrar um jeito de se levantar. A busca por nossa casa própria começou como um sonho tímido, que eu mal ousava acreditar que seria possível. No final de 1969, com o dinheiro que eu tinha conseguido economizar do ateliê, comecei a procurar um lugar que a gente pudesse chamar de nosso, de verdade. Não ia ser fácil. Uma mulher sozinha comprando um imóvel era coisa rara naquela época. Muitos proprietários hesitavam em negociar direto comigo, sempre perguntando: cadê o marido? Lembro direitinho de um corretor me olhando de cima a baixo quando eu disse que estava procurando uma casa para comprar, não para alugar. A senhora tem certeza? Ele disse com um sorriso debochado. Talvez seja melhor consultar seu esposo primeiro. Respirei fundo e respondi: eu sou viúva e costureira. Tenho meu próprio negócio e posso mostrar meus comprovantes de renda. Se o senhor não quiser me atender, eu procuro outro profissional. A cara que ele fez foi impagável, uma mistura de surpresa e vergonha que hoje me faz sorrir ao lembrar. Depois de meses de busca, encontrei uma casinha na Vila Mariana, um bairro mais afastado do centro, mas com bastante ônibus e boas escolas públicas por perto. A casa estava precisando de umas reformas, o que explicava o preço mais em conta. Tinha 2 quartos pequenos, sala, cozinha, um banheiro e um quintal modesto, onde eu já imaginava as crianças brincando e eu plantando umas flores. O dono era um senhor idoso que tinha se mudado para o interior para morar com o filho. Quando ele soube da minha história, contei só que era viúva criando 3 filhos sozinha. A mentira piedosa que já tinha virado minha verdade oficial. Ele aceitou receber o pagamento em parcelas maiores que o normal. Também fui criado só pela minha mãe, ele disse. Sei como é difícil. Assinamos os papéis em março de 1970. Eu nunca vou esquecer o momento em que recebi as chaves da nossa casa. As crianças pulavam ao meu redor, animadas com a mudança, enquanto eu segurava aquele pedacinho de metal que representava tanta coisa. Naquele instante, senti uma emoção tão grande que me faltou o ar. Ali estava eu, Conceição, que 5 anos antes tinha fugido de madrugada com uns trocados no bolso e um bebê na barriga. Agora, proprietária da nossa própria casa. A mudança foi uma alegria só, misturada com o cansaço das 1000 coisas para resolver. Nossos poucos móveis cabiam numa única carroça. O resto, a gente ia ter que comprar aos poucos. Nas primeiras semanas, dormimos em colchões no chão, comemos sentados em caixotes, improvisei cortinas com tecidos do ateliê. Mas não importava. Era o nosso lar. O Carlinhos, já com 8 anos, tinha seu próprio espacinho pela primeira vez na vida. Ele decorou a parede com os desenhos que fazia na escola. A Silvinha e o José dividiam o outro quarto, cheio dos brinquedos simples que eu conseguia comprar ou fazer para eles.
e eu reservei um cantinho da sala para uma mesinha de costura, onde eu podia trabalhar à noite para complementar a renda do ateliê. Com o tempo, a casa foi ganhando a nossa cara. Plantei rosas no jardim, costurei cortinas coloridas, economizei por meses para comprar nossa primeira geladeira novinha. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada como uma grande vitória, porque realmente era. O ateliê continuava prosperando. Em 1971, consegui contratar uma ajudante, a Neide, uma moça jovem com talento para costura que tinha perdido o emprego. Ensinei a ela tudo o que eu sabia, e ela trouxe uma energia nova para o trabalho. Com a ajuda dela, pude pegar mais encomendas e, finalmente, ter alguns domingos completamente livres para as crianças. Foi num desses domingos, levando os pequenos para o parque do Ibirapuera, que eu conheci a Clara, uma professora primária que se tornaria uma grande amiga. Nossos filhos começaram a brincar juntos e logo a gente estava conversando como se conhecesse há anos. A Clara era viúva de verdade, tinha perdido o marido na construção de Brasília e criava sozinha um filho da idade do Carlinhos. Nossa situação parecida criou um laço imediato. A Clara se tornou uma presença constante nas nossas vidas. Às vezes, cuidava das crianças quando eu precisava trabalhar até mais tarde. Outras vezes, simplesmente vinha na nossa casa para tomar um cafezinho e ter longas conversas. Foi ela quem me incentivou a retomar os estudos que eu tinha abandonado para casar com o Ricardo. Conceição, você é inteligente demais para ter só o primário, ela dizia. Agora que as crianças estão maiores e seu negócio está estável, por que não faz o ginásio no supletivo? A ideia me assustava e me atraía ao mesmo tempo. Estudar de novo depois de tantos anos? E quando eu ia arrumar tempo entre o ateliê e as crianças? Mas a Clara insistiu tanto que eu acabei cedendo. Em 1972, aos 30 anos, eu voltei para uma sala de aula no curso supletivo noturno. Era na mesma escola onde o Carlinhos estudava. As primeiras semanas foram terríveis. Eu me sentia deslocada, mais velha que a maioria dos colegas, envergonhada das minhas dificuldades com matemática e ciências. Várias vezes pensei em desistir. Numa dessas noites, cheguei em casa exausta depois de uma prova difícil e encontrei o Carlinhos acordado, me esperando. Mamãe, a senhora vai conseguir, ele disse, me mostrando um desenho que tinha feito. Era uma mulher com um chapéu de formatura. Fiz para a senhora colocar na geladeira e lembrar todo dia. Ah, meu Deus! Como dizer não àqueles olhinhos cheios de orgulho e confiança? Continuei estudando, muitas vezes até altas horas da noite, depois de colocar as crianças na cama e terminar as costuras que trazia para casa. Foi um período exaustivo, mas também revigorante. Redescobri o prazer de aprender, de expandir meus horizontes para além do mundo da costura. Em dezembro de 1973, eu recebi meu diploma do ginásio. A cerimônia foi simples, mas para mim significava o mundo. Carlinhos, Silvinha e José estavam sentados na primeira fila, aplaudindo com um entusiasmo que só eles tinham quando fui chamada. Naquele momento, olhando para os rostinhos orgulhosos deles, eu soube que todo o sacrifício tinha valido a pena. Não só pelo diploma em si, mas pelo exemplo que eu estava dando a eles sobre a importância da educação e da perseverança. O ano de 1974 trouxe novos desafios. O Brasil vivia tempos difíceis, com a repressão da ditadura militar se intensificando. A inflação começou a corroer nosso poder de compra e muitas clientes do ateliê diminuíram as encomendas. Foi preciso me reinventar mais uma vez. Observando o mercado, percebi que havia uma demanda crescente por uniformes escolares bem feitos. As escolas particulares que surgiam em São Paulo exigiam uniformes cada vez mais elaborados e muitas mães reclamavam da qualidade do que encontravam nas lojas. Decidi investir nesse nicho. Criei uma pequena coleção de uniformes modelo e fui pessoalmente a várias escolas da região, oferecendo meus serviços. A primeira a aceitar foi justamente a escola onde a Clara lecionava. O diretor, impressionado com a qualidade do meu trabalho, assinou um contrato para fornecer uniformes opcionais aos alunos. O negócio de uniformes cresceu rápido. Logo, precisei contratar mais 2 costureiras além da Neide e alugar um espaço maior para o ateliê. Em 1975, a gente já fornecia uniformes para 5 escolas diferentes, além de manter a clientela de roupas sob medida. Foi nessa época que o Carlinhos, então com 13 anos, começou a mostrar um interesse real pelo negócio. Não pela costura, mas pela parte administrativa.
com uma facilidade impressionante para matemática. Tão diferente de mim, ele me ajudava a calcular orçamentos, controlar estoques e organizar as finanças do ateliê. A ajuda dele foi fundamental. A Silvinha, por sua vez, herdou meu talento manual. Aos 11 anos, já sabia fazer bordados lindos e ajudava nos acabamentos mais simples das peças. E o José, com 9 anos, era o mais quieto dos três, sempre com um livro na mão, sonhando em ser médico um dia. Um sonho que eu, em silêncio, prometi a mim mesma que faria de tudo para realizar. Nossa vida tinha encontrado um equilíbrio. Não era fácil, nunca foi. Mas tínhamos o necessário e um pouco mais. A casa ganhou móveis novos aos poucos, compramos nossa primeira televisão e até consegui economizar para pequenas viagens nas férias escolares, geralmente para visitar a Cida e a família dela no interior. Em 1976, recebi uma notícia que abalou esse equilíbrio conquistado com tanto esforço. A Vanessa, a prima do Ricardo, apareceu no ateliê com uma expressão séria. O Ricardo tinha descoberto onde a gente morava. Não por acaso ou por busca, mas porque um conhecido em comum nos viu num shopping recém-inaugurado em São Paulo e comentou com ele, sem maldade. Ele não disse o que vai fazer, explicou a Vanessa, mas achei que você devia saber. Os tempos são outros agora, Conceição. Os meninos já estão grandes e ele pode querer. Não sei. Conhecer, Luz, talvez. O medo que eu senti naquele momento foi diferente do terror de anos atrás. Eu não temia mais pela nossa segurança física ou financeira. A gente tinha construído uma vida estável. O que me apavorava era a possibilidade do Ricardo perturbar o equilíbrio emocional das crianças, que cresciam felizes, acreditando na história do pai falecido. Passei noites em claro pensando no que fazer. Contar a verdade aos filhos antes que ele aparecesse? Buscar ajuda de um advogado? Mudar de cidade de novo? Cada opção parecia um problema. Foi a Clara quem me ajudou a ver as coisas com mais clareza. Conceição, ela disse, segurando minhas mãos trêmulas, você fugiu há 11 anos. Os meninos nem lembram dele. Você construiu uma vida respeitável, tem um negócio, uma casa própria. Se o Ricardo aparecer agora, o que ele pode fazer? Os tempos mudaram. As leis são outras. Você não é mais aquela jovem assustada. É uma mulher de negócios, uma mãe admirável. Enfrente-o de cabeça erguida, se for preciso. As palavras da Clara me deram a coragem que eu precisava. Na manhã seguinte, procurei um advogado recomendado por um cliente do ateliê. Expliquei toda a minha situação, sem esconder nada. O casamento infeliz, a traição, a fuga, a mentira sobre ser viúva. O advogado, Dr. Paulo, ouviu tudo com atenção, sem julgamentos. Senhora Conceição, ele disse, legalmente, o senhor Ricardo poderia tentar reivindicar direitos sobre os filhos, é verdade. Mas temos a seu favor o abandono de fato, já que ele nunca tentou de verdade encontrá-los, nem contribuiu para o sustento deles. Além disso, temos seu histórico de vida exemplar. Nenhum juiz tiraria essas crianças de você. Aquelas palavras foram um alívio para minha alma atormentada. Passei os meses seguintes na expectativa da visita do Ricardo, me preparando emocionalmente para o confronto. Cheguei a ensaiar mentalmente o que eu diria, como me portaria, como protegeria meus filhos. Mas o Ricardo nunca apareceu. Soube pela Vanessa, quase um ano depois, que ele tinha comentado numa reunião de família que tinha visto a Conceição e os meninos de longe num domingo no parque, mas que eles pareciam felizes e ele tinha decidido deixar as coisas como estavam. Nunca soube se isso era verdade, se ele realmente nos viu e tomou essa decisão, ou se só disse isso para salvar as aparências. O que importava é que nosso medo tinha sido em vão. Podíamos continuar nossa vida em paz. E foi o que fizemos. Nosso pequeno ateliê virou uma confecção de tamanho médio. Em 1978, já tínhamos 12 funcionárias e fornecíamos uniformes para escolas em toda a cidade. O Carlinhos, terminando o colégio, já era praticamente o gerente administrativo do negócio. A Silvinha mostrava talento para o design, criando modelos novos e elegantes para os uniformes. E o José mantinha seu sonho de ser médico, estudando sem parar para o vestibular. A casa na Vila Mariana, que um dia nos pareceu um palácio, agora estava pequena. Em 1979, compramos uma casa maior no mesmo bairro, com um quarto para cada um dos filhos e um escritório para mim. No jardim espaçoso, eu realizei um pequeno sonho. Plantei um pé de jabuticaba igual ao que tinha na casa dos meus pais, olhando para trás.
Para a jovem assustada que fugiu de madrugada com 2 crianças e um bebê na barriga, sem saber o que o futuro guardava. Mal posso acreditar na jornada que a gente percorreu. A carta perfumada que encontrei naquele dia chuvoso e que a princípio me pareceu a maior tragédia da minha vida, acabou sendo o início da minha verdadeira história. Uma história de dor, sim, mas principalmente de coragem, determinação e muito amor. Uma história que moldou não apenas a minha vida, mas a dos meus filhos, que cresceram vendo na mãe um exemplo de que é possível recomeçar, não importa quão difícil pareça o caminho. Hoje, olhando meus cabelos brancos no espelho, minhas mãos marcadas por anos de trabalho com agulha e linha, sinto uma paz que a jovem Conceição jamais imaginou ser possível. A vida não foi fácil, mas foi vivida com dignidade e coragem. E no final das contas, não é isso que importa? A carta que um dia mudou tudo, acabou mudando para melhor. Embora na época eu não pudesse imaginar. Ela me forçou a encontrar uma força que eu não sabia que existia dentro de mim. Uma força que eu espero possa inspirar outras mulheres que talvez estejam passando por momentos difíceis. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser feliz. Essa é a lição mais preciosa que aprendi na minha jornada e que compartilho com vocês hoje, do fundo do meu coração. Obrigada por assistirem até aqui. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Grandes abraços da vovó Conceição. Continua. Faculdade.